glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. No início eras a palavra, com Pai o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas,
a higienização. O lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade. Que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos de igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, ou a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser a igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado, com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial, não tem comparação nenhuma, e a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fico com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. As histórias do caminho já vão começar. Pegue sua Bíblia e venha participar com a gente. Olá, pessoal! Eu sou a Prof. Sandra e hoje vamos ouvir mais uma história que está escrita onde? Isso mesmo, na Bíblia. Vocês sabiam que ela é um livro inspirado por Deus e muito útil para nós? Sim, é verdade. Ela tem grande importância para os filhos de Deus, pois ela ensina aquilo que é verdadeiro, ela nos ajuda a perceber as coisas que fazemos de errado, ela nos corrige e nos ensina a fazer o que é certo. Nela encontramos ensinos preciosos deixados pelo Senhor. E o que vamos ouvir hoje fala sobre o amor ao próximo. Vamos começar? Eu estou louca para contar essa história que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30. A parábola do bom samaritano. E, gente, me lembrei agora que eu ainda não expliquei para vocês o que significa parábola. E também não disse o que é samaritano. Para que vocês entendam bem o que a Bíblia está ensinando, é importante sabermos o que as palavras significam e como eram as coisas na época de Jesus.
Assim fica mais fácil de compreender por que Jesus disse tal coisa. Então, vamos entender o que é uma parábola. Parábola é uma história que não aconteceu de verdade, mas que nos ensina uma lição. Jesus contava parábolas para fazer as pessoas refletirem sobre suas atitudes. Fico imaginando Jesus contando as histórias. Que momento maravilhoso! Parar tudo para ouvir ele ensinando. Bom, agora vamos entender o que quer dizer samaritano. Quem nasce na cidade de Samaria chama-se samaritano. Assim como quem nasce em Porto Alegre chama-se porto-alegrense. Naquele tempo, os samaritanos não eram muito amigos dos judeus. Detalhe, os judeus eram as pessoas que moravam em Israel. E vai ver que foi por isso que Jesus usou um samaritano como exemplo, para que os judeus entendessem que eles não eram melhores que os samaritanos. Então vamos para a nossa história? O bom samaritano. Era uma vez um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó, quando de repente assaltantes o pararam e roubaram tudo o que ele tinha e o machucaram também. Ele ficou bastante machucado, não conseguia nem se levantar do chão. Foi então que ele ouviu um barulho. Alguém estava se aproximando. Era um sacerdote. Um homem bastante religioso. E o homem ferido pôde reconhecer ele por causa das roupas que ele estava vestindo. E ele pensou: este bondoso homem vai me ajudar. Mas, para seu espanto, ele passou reto, sem oferecer nenhuma ajuda. Pouco tempo depois, mais uma pessoa se aproximou. Dessa vez, era um levita. Sim, um homem que trabalhava na igreja naquela época. Então o homem pensou: este homem, que é um servo do Senhor, há de me socorrer. E adivinhem, ele passou pelo outro lado, sem ajudar nem um pouquinho. Mas quando ele já havia perdido a esperança em ser socorrido, mais um homem se aproximou. E dessa vez, para sua surpresa, ele parou e o ajudou, limpando suas feridas e colocando remédio. E quem era esse homem? Era o samaritano, alguém que não era importante para os judeus. Como ele não podia levar esse homem ferido na viagem que estava fazendo, então o deixou em um hotel e pagou para cuidarem dele e avisou que quando voltasse pagaria o restante das despesas do homem que socorreu. Jesus contou essa história para pessoas que estavam fazendo perguntas para ele. E depois de contar essa parábola, ele perguntou: quem você acha que agiu de forma correta? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? E vocês, crianças, saberiam responder quem amou o próximo como a si mesmo? Acertou quem disse o samaritano. Depois de ensinar isso, Jesus deu uma ordem para todos que estavam ouvindo. Ele disse: vão e façam o mesmo. Que linda história, né, pessoal? Conseguimos entender bem o que Jesus queria ensinar. Mas quem é o nosso próximo? É algum desconhecido que encontramos na rua e então ajudamos? Ou é qualquer pessoa que esteja próximo da gente? Acertou quem acha que é qualquer pessoa próxima de nós. Isso mesmo, nosso papai, a mamãe, os irmãos, os amigos, as pessoas necessitadas. Eles também devem receber nosso amor e cuidado. Podemos demonstrar amor a cada um, ajudando, obedecendo, respeitando, presenteando, compartilhando e muito mais. Agora que vocês aprenderam isso, é só praticar esse importante ensino de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por nos deixar tantos ensinos preciosos que encontramos na Bíblia. Nos ajuda a nos importarmos com as pessoas e sempre fazer o bem, colocando em prática aquilo que você nos ensinou.
amando, cuidando e respeitando quem estiver ao nosso redor. Amém. Essa foi a história do caminho de hoje. Que a graça e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima! A 25, nós vamos retomar o assunto do domingo passado e avançar, claro, para um outro tópico desse assunto. E é por isso que desde agora eu já peço que quem puder depois acompanhe o culto do domingo passado, que está gravado em nossas redes sociais, ou no Facebook, ou no YouTube. O texto é o mesmo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. O nosso tema no domingo passado foi o sofrimento. E pensar no sofrimento, especialmente no momento que atravessamos, não só no país, mas no mundo, não é coisa que se pode deixar de fazer. Eu falava mesmo com uma irmã logo no início do culto, que perdeu vários parentes em razão da Covid. Quer dizer, não foi um, não foi o outro, foram vários. E quando a gente não perde um parente, a gente sabe de um amigo muito próximo, ou que perdeu alguém, ou que foi internado, entubado, e toda a dor da espera, de mal conseguir ir num hospital e esperar talvez um relatório que é diário, às vezes um pouco impessoal, sem poder ter contato com o paciente. Isso para nós é um desafio. Isso sem falar ainda das questões de subsistência, de trabalho e de afastamento de queridos nossos, até porque queremos preservá-los. Pessoas mais idosas, ou com comorbidades. Mas o que chama a atenção de todos nós, esse texto, é o fato de que tudo isso está dentro do plano de Deus. Deus não perdeu o controle, e mais, parece que quanto maior é o sofrimento, maior se cria em nós uma expectativa do que vai ser essa redenção plena pela qual todos nós vamos passar. Parece que essa dor é pedagógica, é instrutiva, nos faz reelaborar a vida e pensar no sentido dela, na sua finalidade, porque a expectativa que se cria é de uma adoção plena, de uma libertação da corruptibilidade, de um desejo pela redenção dos filhos de Deus. E veja que nesse texto os crentes, até para tirar qualquer dúvida, eles também gemem no seu íntimo.
Eles já têm a nova vida em Jesus, mas eles ainda têm uma expectativa de superarem as limitações e pecaminosidade própria da velha natureza. Versículo 23, assim, não somente ela, a criação, geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E Paulo então parte para falar sobre a importância da esperança. Uma esperança que exatamente não se vê. E é por isso que é esperança, porque fica na expectativa do que vamos vir a ver. E esse é um dos motivos pelos quais nós também estamos aqui nesta noite. A partir desse texto, o que nós vimos na semana passada? Vimos que o sofrimento, ele é justo e ele é injusto ao mesmo tempo. Ele começou quando Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. E por causa disso, o mundo se encontra hoje numa situação de maldição, distante do seu propósito original. E é por isso que não só o mundo, mas a vida humana está disfuncional. Parece que a gente não está fazendo o que devia fazer. Parece que estamos no lugar errado. As coisas não fluem, como se diz. Mesmo usando o sofrimento para exercer juízo, e é assim que Deus fez desde o começo, juízo sobre o mundo, o que Deus queria, na verdade, era redimir o ser humano. E redimir a criação. Ele planejava essa redenção, ainda que por meio do sofrimento. Quando os seres humanos se afastaram de Deus, só restaram duas alternativas. A primeira, destruição imediata de tudo e todos. A segunda alternativa era um caminho que levasse à redenção por meio também da perda, da dor, do sofrimento, mas não apenas para os seres humanos. Dor no próprio Deus. O sofrimento acontece porque determinado comportamento foi contra a natureza do universo e infringiu a ordem moral de Deus. Porém, embora a humanidade como um todo mereça viver nesse mundo caído e colher o que ela planta, o mal não é distribuído de modo proporcional e justo. Basta lembrar de Jó. Com toda a sua fidelidade, aprove a Deus permitir que Jó fosse tocado. Basta pensar em Jesus que, não tendo pecado nenhum, sendo plenamente Deus e santo, sofreu, foi cuspido, foi crucificado. Enquanto Provérbios, meus irmãos, mostra a realidade da ordem de Deus, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe, Jó enfatiza um outro lado, o lado mais oculto da soberania de Deus. E Eclesiastes mostra a complexidade dessa soberania, quando a gente vê o bem e o mal acontecerem a pessoas que não cooperaram para aquilo. Quando você vê o justo colhendo o mal e o ímpio colhendo aparentemente o bem. Um exemplo clássico disso, vimos na semana passada, é o cego de nascença, quando os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego, e Jesus respondeu, nem os pais, nem ele próprio, mas isso aconteceu para que aqui se realize a obra de Deus. Logo, as pessoas que estão sofrendo, meus irmãos, não deveriam ser automaticamente culpadas por essa situação, sem que tivéssemos entendimento. É importante manter a verdade de que Deus odeia o sofrimento, junto com o ensino de que Ele tem poder sobre o sofrimento. E basta lembrar aqui da ressurreição de Lázaro. Jesus, movido de indignação e amor também diante da dor de Maria, decide ir até aquele túmulo para reaver a vida de Lázaro. Há uma dor, há uma contestação, há uma indignação diante da morte,
mas também há um poder sobre ela que Jesus executa. O mal, meus irmãos, está enraizado de tal forma no coração humano que se Cristo viesse com poder apenas e para destruí-lo, onde quer que o encontrasse, teria de destruir a nós. Em vez de vir ao mundo como um general à frente de um exército, Jesus veio com fraqueza e caminhou em direção à dor por meio da cruz para pagar pelos nossos pecados. E neste sentido, resumindo, a semana passada, nós vemos em textos de João 9 e 11, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, Jesus ensinando que, embora Deus tenha imposto sofrimento e mal sobre nós como um castigo justo, e que Ele vai endireitar isso tudo no dia do julgamento, enquanto isso não ocorre, o sofrimento é muitas vezes injusto. Nós não entendemos. E por que não dizer odiado por Deus? Como Ronald Littgers sintetiza, Cristo confirma o modelo da justiça. O mal praticado tem a sua consequência. Quando ele repreende os ouvintes que especulavam sobre aquelas 18 pessoas que morreram no desabamento da Torre de Siloé, como se elas fossem mais culpadas do que todos os outros moradores, Jesus nega essa verdade e diz que todos pecaram. Ou quando Jesus corrige os discípulos que tentam relacionar a cegueira de um homem a um pecado específico, mas não havia essa relação. Como entender o sofrimento amplo e restrito sem causa direta? Cristo não desmente o modelo de que a justiça vem para lidar com a injustiça, mas ele se opõe a uma aplicação simplória, simplista e autoengrandecedora, como nesse caso aqui, os judeus que aparentemente faziam de si próprios pessoas mais dignas e por isso não passaram pelo sofrimento. Este é um ledo engano. Portanto, meus irmãos, ter sabedoria quando pensamos em sofrimento é fundamental. É estar ciente de que a realidade é complexa. Parte da realidade é que o sofrimento é algo que Deus impõe de forma justa ao mundo, para curá-lo, remediá-lo, adverti-lo, discipliná-lo, por que não, para executar juízo. É razoável, por exemplo, que amemos a Deus acima de todas as coisas, porque devemos tudo a Ele. Mas nós não agimos sempre assim. Vivemos para nós mesmos, ou seja, pecamos. Assim, não merecemos um mundo bom, criado para o nosso bem, mas há uma outra realidade. A realidade de uma ordem da criação que está corroída. Sofrimento e dor agora são distribuídos de forma desproporcional, por que não dizer, do nosso ponto de vista, injusta. Com frequência, o inocente sofre mais e o perverso, muitas vezes, sofre menos. Como entender isso? É preciso ter cuidado aqui com a crítica a pais cujos filhos se afastaram da fé, ou a crítica a grupos raciais atolados em pobreza e crime, e pressupor que se não estamos passando pelo mesmo sofrimento, somos moralmente superiores aos olhos de Deus. Essa é uma resposta simplista demais. Quando o sofrimento nos sobrevier, meus irmãos, de maneira inexplicável, porque você vai entender que é inexplicável, pelo menos aparentemente, como no caso de Jó, nós poderemos chorar e clamar em busca de solução e de resposta. Teremos justificativa para nos sentirmos angustiados, e nossa convicção de que estamos sofrendo injustamente até será legítima, porque Jó apresentou esse pleito diante de Deus, não entendia de onde vinha aquele mal. Portanto, preste atenção. Se nos esquecermos da primeira verdade, de que o sofrimento é justo por causa dos nossos pecados, cairemos numa autocomiseração, uma compaixão por nós mesmos.
Sentiremos pena de nós mesmos. Nos tornaremos arrogantes e rancorosos, desprezando com veemência a bondade de Deus e talvez até a sua existência. Porque nos encaramos justos e bons. Como podemos sofrer nessa lógica de causa e efeito? Essa é uma primeira reação. Portanto, o sofrimento é justo. Mas se esquecermos da segunda verdade, que o sofrimento individualmente às vezes é injusto, não está relacionado a um ato praticado ou uma omissão, corremos o risco de cair na armadilha da culpa excessiva e na crença de que Deus nos abandonou e que não somos dignos porque fizemos alguma coisa errada que contribuiu para o sofrimento. Muitos já despencaram, meus irmãos, em algum desses abismos aqui. Ou ódio de Deus, ou ódio de si próprio. Por isso, no tema do sofrimento, é preciso ouvir, ter humildade e ter sabedoria. A outra parte dessa verdade é que Deus é soberano e também um sofredor. Entender o sofrimento não é só entender que ele é justo e injusto ao mesmo tempo nesse mundo caído, mas que Deus é soberano e se dispõe a sofrer. Deus não é apenas onipotente, mas soberano sobre cada acontecimento na história. Ele não é somente bom e amoroso, mas veio ao mundo e sujeitou-se a males, sofrimentos e dores que nenhum de nós jamais experimentou. A exemplo da morte por crucificação. Hitgers escreve que a não ser que conheçamos essas duas verdades, de que Deus é soberano, mas também é sofredor, o sofrimento não terá nenhum sentido para nós e nenhuma solução definitiva. Esse autor escreve: o Deus da Bíblia sofre e sofre terrivelmente na cruz com a humanidade, e mesmo assim, de alguma forma, é soberano sobre o sofrimento. Ambas as crenças foram e são essenciais à afirmação cristã tradicional de que, em última análise, o sofrimento tem um sentido. E que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, tem poder para nos livrar dele. O que queremos dizer, meus irmãos, ao afirmar que Deus é soberano sobre a história e, portanto, sobre o sofrimento? A doutrina bíblica da soberania de Deus, às vezes, é chamada de compatibilismo. A ideia de que o livre-arbítrio da humanidade é compatível com a determinação absoluta de Deus na história. Ora, a Bíblia ensina que Deus está totalmente no controle do que acontece na história. Eu só vou citar um texto nesse sentido, que é o de Provérbios, capítulo 21, versículo 21, que nós podemos projetar. Provérbios 21, onde o texto diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do seu, ou na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Mas nós podíamos abrir em Mateus 10, 29, Romanos 9, 20. Ou seja, Deus está no controle do que acontece na história. Mas há uma outra verdade. Deus exerce esse controle de forma que os seres humanos são responsáveis pelas atitudes que escolhem livremente e pelos resultados que essas atitudes acarretam. É a conciliação entre soberania e livre-arbítrio. Portanto, isso é muito importante, meus irmãos. A liberdade humana e a direção de Deus nos acontecimentos históricos são totalmente compatíveis, e a Bíblia diz isso o tempo todo. Se uma pessoa rouba um banco, esse mal moral é de sua responsabilidade, embora também, de alguma forma, faça parte do plano de Deus. O plano de Deus se realiza por meio de nossas escolhas também, e não apesar delas.
Nossas escolhas têm consequências e Deus jamais nos força a fazer nada. Sempre fazemos o que desejamos. Ele realiza perfeitamente a sua vontade por instrumento ou por meio de nossas ações. Vejamos Isaías capítulo 10. Deus chama a Assíria de instrumento do meu furor, no versículo 5. Ele diz que está usando a Assíria para castigar Israel, que havia pecado. Mas mesmo assim, Deus responsabiliza a Assíria pelo mal que está executando contra Israel. O versículo 7 diz isso: eu a envio, a Assíria, contra uma nação ímpia, Israel. Ela, porém, assim não pensa. A Síria não se deu conta de que está sendo um instrumento, porque, na verdade, a Assíria tem gana de Israel e quer fazer o mal. Ela é instrumento nas mãos de Deus, mas ela não é desculpada pelo mal que quer fazer. O versículo 7 diz: seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir. Portanto, meus irmãos, Deus castigará o instrumento do seu castigo. Por um lado, o mal é levado a sério como realidade. Por outro, existe a certeza de que no final, o mal não vai triunfar. Deus é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Provérbios 16:33 é um outro texto significativo. Quando lá o texto diz assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Até o lançar de uma moeda não deixa de ser parte do plano de Deus. Nada acontece por acidente. O Salmo de número 60, versículo 3 diz: fizeste o teu povo experimentar reveses, veja bem, e nos deste a beber um vinho que atordoa. O sofrimento não está fora dos planos de Deus, mas faz parte deles. E por que não citar aqui Atos capítulo 4, versículos 27 e 28, que se referem a Jesus Cristo e a sua morte na cruz. O texto é cristalino. Atos 4, 27, porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. O sofrimento e mesmo a morte de Jesus foram um grande ato de injustiça. Contudo, também faziam parte do plano redentor de Deus. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, Deus planeja nossos planos. Veja Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o autor de Provérbios pressupõe que, embora a gente faça planos, eles apenas se encaixam nos planos de Deus. Muitos textos entrelaçam livre-arbítrio à soberania de Deus. Em Gênesis 50, por exemplo, Jó explica como a maldade dos seus irmãos em vendê-lo como escravo foi usada. Sim, ela foi usada por Deus para um bem maior. O versículo 50 de Gênesis 50 diz: vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quando a gente é tomado de desespero, como se o mundo fosse desfalecer amanhã, quando a gente é tomado de dúvida, de desesperança, ou quando a gente se sente fraco no controle de nossa vida, nós não podemos nos esquecer que a nossa vida está nas mãos de Deus.
de que por mais ruim e danoso que seja o que nós enxergamos e a dor que isso traz sobre nós, é preciso também enxergar toda essa realidade a partir dos olhos da fé. Pensando nesse texto de José, eu daria a versão dele no Novo Testamento. E essa versão está em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a versão de Gênesis 50 no Novo Testamento. Meus irmãos, em Atos 2, 23, Pedro fala novamente que Jesus foi crucificado, aspas, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Literalmente isso, pode projetar, Atos 2, 23. E mesmo assim, aqueles que o mataram foram culpados de injustiça. Ou seja, a morte de Jesus estava destinada a acontecer pela vontade de Deus. Era impossível que não acontecesse. Mas aqueles que o traíram e mataram não foram obrigados a isso. Agiram de livre e espontânea vontade e foram totalmente responsáveis e culpados por suas decisões. Jesus une essas duas verdades, de que somos responsáveis e que Ele é soberano, num texto clássico de Lucas 22, 22. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. O confronto entre Moisés e o faraó em Êxodo, do capítulo 7 ao 14, é um dos exemplos mais extraordinários dessa perspectiva bíblica. Moisés pede continuamente que Faraó liberte os israelitas do cativeiro e declara que essa é a vontade de Deus. Por vários capítulos, lemos que Faraó endurece o coração e obstinadamente se recusa a deixar o povo ir. Essa teimosia resultou em morte e tristeza incalculável entre os egípcios, que perderam seus primogênitos. Mas a história é fascinante, porque ela conta que Deus endureceu o coração de Faraó quase o mesmo número de vezes que nos dá conta do Faraó endurecendo o seu coração. Há paralelos nos textos. Deus endurecendo e Faraó, como autor desta ação, endurecendo o seu próprio coração. Afinal, foi Deus ou foi Faraó? A resposta bíblica é que foram os dois. Analisemos um pouco os pecados do patriarca Jacó, cuja história se encontra em Gênesis. Jacó enganou o pai, roubou o irmão, teve que fugir de casa, passou por sofrimento e injustiça numa terra estranha. Mas foi ali que ele encontrou o amor da sua vida e teve filhos, dos quais Jesus é o descendente. É óbvio que o pecado não levou Jacó a um plano B para a sua vida. Tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para ele e também para a salvação do mundo. Mas isso quer dizer que Jacó não foi responsável pelo seu pecado? Sim, ele foi. Ele sofreu as consequências da sua tolice? O texto mostra que sofreu. Mas Deus jamais perdeu o controle da situação. Embora Jacó fosse totalmente responsável por seus atos. Meus irmãos, o conceito de soberania de Deus é maravilhoso, mas ele é prático. Ninguém pode afirmar que sabe exatamente como essas duas verdades se encaixam: soberania divina e responsabilidade humana. Para tentar entender um pouco melhor isso, Packer usou uma vez o exemplo da luz, que às vezes age como onda e às vezes como partícula. Embora não se saiba exatamente como isso acontece, porque o entendimento tradicional é de que onda não é partícula e partícula não é onda, o fato é que acontece. Da mesma maneira, conforme a Bíblia,
Deus tem que ser soberano, ou grande parte dos acontecimentos históricos não faz sentido nenhum. Acontecendo só por acontecer. Da mesma forma, temos de ser responsáveis, ou muito do que fazemos com a nossa vida é sem sentido. Soberania de Deus, responsabilidade individual. As Escrituras ensinam as duas coisas. Packer aqui se esforça para deixar claro que essa contradição não é real, ela é aparente, por causa das nossas limitações como observadores pensando na luz, mas em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana, é a nossa limitação de entendimento, nossa humanidade, por que não dizer, ou nossa pecaminosidade. Contudo, meus irmãos, mesmo em nossa experiência rotineira, temos noção de como direcionar as pessoas ao longo do caminho, sem que elas violem seu livre-arbítrio. Bons líderes agem dessa forma. Orientam, convencem pessoas para que tomem suas decisões. Então, por que Deus, o Deus infinito, não seria capaz de fazer essa coisa com absoluta perfeição? É claro que Ele faz. Mas a soberania de Deus é misteriosa, embora não seja contraditória. Somos, então, encorajados, meus irmãos, ao máximo, a usar de sabedoria e da nossa liberdade de escolher da melhor forma possível, sabendo que Deus pede isso de nós. Nos dá vida para que a escolhamos e sejamos abençoados. Mas também nos mostra que sofreremos as consequências da tolice e da maldade. Imaginem se essa regra tivesse acabado, o que seria do nosso mundo? Em contrapartida, a promessa absoluta é que não conseguiremos completamente estragar a nossa vida. Mesmo nossos fracassos e problemas serão usados para a glória de Deus e para o nosso benefício. Pense no Salmo 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Meus irmãos, esse ensino tem implicações práticas e sérias na maneira de abordarmos o sofrimento. De uma certa perspectiva, isso significa, como escreve Don Carson, deve ser verdade que Deus influencia o bem e o mal, mas de maneiras diferentes. Ou seja, Ele influencia bem e mal de forma assimétrica. Por um lado, embora o mal moral não possa acontecer fora dos limites dos planos de Deus, Deus não é moralmente responsável pelo mal, porque essa responsabilidade é do infrator. Por outro lado, todos os bons impulsos do coração vêm, em última instância, de Deus. Tiago 1,17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando coisas boas acontecem, elas são atribuídas a Deus. Assim, mesmo a calamidade e a perversidade, que não faziam parte do plano de Deus, estão sendo entrelaçadas num plano sábio e perfeito. Desse modo, meus irmãos, a promessa de Romanos 8, de que todas as coisas cooperam para o bem, é de uma segurança incomparável para aqueles que creem em Jesus. Ora, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai
ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus toma sobre si o maior sofrimento possível e toma o sofrimento de todos nós naquela cruz, Jesus estava decidido a realizar naquele lugar, naquela hora, a nossa redenção. E ele fez isso por meio da dor. Uma dor que carregava consigo amor, compaixão, mas indignação com o que o pecado tinha feito com a vida humana, com a família e com a criação. Faz sentido que Jesus olhe para a sua cidade, Jerusalém, e chore. Faz sentido que Jesus se comova pelas consequências do pecado e como ele é dolorido. Veja, Jesus chorou por Lázaro, mas Jesus chorou pelo pranto e dor de Maria e Marta, diante da perda do seu irmão. E ele caminha, perturbado no espírito, em direção àquele túmulo. E desencarcera Lázaro da morte. Nesta noite, pensando em todo tipo de sofrimento possível e de forma abstrata, porque sofrimento mesmo é quando a gente passa. E é por isso que o sofrimento não se compara, porque cada um sabe o quanto ele dói e onde dói. Mas uma coisa você tem que saber, meu irmão, minha irmã, não importa presidente, não importa congresso, não importa a ONU, não importa nenhum tipo de vento que nos queira derrubar, a nossa vida está nas mãos de Deus. E por mais que nós, a curto prazo, por mais que nós, diante dos olhos, não consigamos contemplar esse Deus soberano e cuidando de nós, nós vemos isso por toda a história bíblica, culminando em Jesus. Até a sua morte foi predeterminada para a minha redenção e para a sua. Deus é poderoso, Ele é. Mas Deus, no seu poder, se faz fraco para naquela cruz, vulnerável como se encontrava, realizar o plano mais sábio do universo. Quando Deus sobre si toma os pecados das suas criaturas, para que elas sejam justificadas e tenham paz com Deus. Ele escolhe fazer isso por meio do sofrimento. Ele sofre conosco. Podia ter sido dada uma ordem, mas ele resolve sofrer conosco naquela cruz. Mas essa não é a última palavra. A última palavra é que ainda que nós venhamos a morrer, nós ressuscitaremos no último dia. Então, nessa noite, quando a gente vê, diante até do noticiário, ou digital, ou escrito, recortes bem parciais da realidade. Recortes porque motivados por interesses bem pontuais. Cuidado para você não fazer a partir desses recortes uma generalização, manipulando a realidade, a criação de Deus e a esperança e a nossa fé em Jesus. Esse texto de Romanos com o qual nós começamos é extremamente relevante. Como é possível esperar aquilo que nós vemos? Como é possível? Romanos 8, 24. Porque na esperança nós fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nesse sentido, meu irmão, tenha cuidado quando você opina, quando você executa juízo, quando você analisa, às vezes, sem muito cuidado, sem muito temor, o mal ou o bem que sobrevém a cada um de nós. Não é este o sentido que aqui Jesus quer pôr diante de cada um de nós. A postura deve ser de humildade, de confiança, de fé, de certeza que o mundo não está
desgovernado. Que não importa o próximo presidente, o próximo governador, ainda que essas escolhas terão consequências e poderão doer ou mais ou menos, mas a boa notícia é que a igreja, o povo de Deus, é o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. E mesmo aquilo que a gente imagina que vai terminar mal, porque o meio do percurso aparentemente foi um percurso ruim, Deus torna aquilo que é ruim em bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que Deus chama segundo o seu propósito. Então, não se atemorize o seu coração, não se desespere, como se a tua sorte estivesse lançada e você estivesse esperando que o teu número fosse ou seja sorteado. Você é um filho de Deus. Você é nascido do Espírito. Você foi revestido de uma nova natureza. E é por isso que hoje à noite nós estamos aqui. A gente sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que estudar, sabe que tem que cuidar de uma família, mas a gente sabe que tudo isso só faz sentido a partir do Deus que criou os céus e a terra e prometeu redimir o seu povo para termos uma morada celestial duradoura, que já antecipa-se aqui e agora e que nos dá confiança de que Jesus sempre terá a última palavra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Não se atemorize de más notícias. Vocês creem em Deus? Creiam em Jesus, seu Filho. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, cuidado quando aqui mesmo, nos dilemas da vida, as coisas não saem como a gente imagina. E mesmo quando a gente anda de forma piedosa e justa. Tome como exemplo Jesus, o qual, sendo rico, se fez pobre. Abriu mão da sua glória para estar entre nós e morrer numa cruz por nós, para que eu e você nos tornássemos ricos nele. Esse é o paradigma para nós, mas mais do que paradigma. Nós hoje temos o Espírito, o selo que nos garante que se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Deus vai cumprir a sua promessa. Nós somos tão limitados para prever o futuro. Quem imaginaria uma pandemia como essa? Quem imaginaria? Eu lembro de quando isso começou, em março do ano passado, fevereiro. Nós inauguramos a nossa comunidade dia 15 de março. Dia 16, tudo fechado. Quem imaginaria? Quem contaria com essa surpresa? Eu já usei essa ilustração. Foi como se nós estivéssemos saindo do apartamento, abrindo a porta, e lá de fora um redemoinho, a gente caiu dentro dele. Mas quando você sabe que não importa os seus planos, alvos e objetivos, que você não tem que ter meta nenhuma, você simplesmente tem que deixar Deus ser Deus, você sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas. Seja da igreja, seja dos filhos, seja da subsistência, seja de todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que Deus chama segundo o seu propósito. Isso não é só uma questão de soberania, mas é uma questão de confiança num Deus criador de tudo e todos, e que foi poderoso e amoroso para nos redimir do pecado. Meu irmão, isso não deve fazer a comunidade indiferente à dor e ao sofrimento de cada um, porque as dores são profundas, dependendo do que nós passamos e vivenciamos. O que nesse sentido Paulo orienta a comunidade a fazer é levarmos as cargas uns dos outros, a chorarmos com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram, termos uma cumplicidade santa e amorosa uns pelos outros. Cuidado com os juízos precipitados, como os discípulos imaginavam que aqueles tragados pela torre de Siloé
fossem mais pecadores. Não, eles não eram. E é nesse sentido que nos resta a fé, a confiança em Deus. Como dissemos no domingo passado, é difícil para nós fugir à categoria da causa e efeito. É difícil para nós nos darmos conta de que não controlamos nossa vida. E isso nos dá um desespero e um medo tremendo. Quando as coisas não saem como a gente planeja. Mas às vezes são nesses momentos em que você se deixa abraçar, cuidar, e você recomeça a sua caminhada. Às vezes na vida é preciso tombar para se reerguer. Às vezes esse tombamento vai até as nossas bases, nos desestrutura de nós mesmos. Depois a nossa estrutura, ela está sob Jesus. Nós somos fracos. Nós somos seres humanos. Nós não temos o poder sobre a Covid. É evidente que não temos. Mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Então baixa a tua cabeça nesta noite. Oh, meu irmão, minha irmã, não se turbe o vosso coração. A própria redenção que Deus proporcionou, desde quando expulsou Adão e Eva do jardim, foi uma decisão de que o homem não vivesse para sempre, eternamente, em estado de caído. Deus executa juízo, mas o juízo visava a redenção, a regeneração, uma nova criação. Quando o sofrimento vem, ele é dolorido. Mas a gente também lembra que Deus corrige a quem Ele ama. Quando a gente lembra de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo pedindo juízo sobre alguém na comunidade dos coríntios. Ao mesmo tempo ele pede para que seja salvo no dia do Senhor. Ah, tem tanta coisa que vai ficar para trás na nossa caminhada. Tem tanta coisa que vai perder valor em nossa história. Tem tanta coisa na qual a gente se apega que não faz sentido nenhum. Jesus nos convida a crer na sua pessoa, a confiar em sua palavra, a descansar no seu poder e soberania. Por isso, nessa noite, Senhor, Tu que sondas os corações e nos conheces, vê se há em nós algum caminho mau e tem misericórdia e perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração e nos renova. Fortalece o meu irmão, a minha irmã nos desafios do trabalho, da família, nos desafios da saúde, das dores com as quais você convive. Que Deus te dê graça. Dores para as quais não há cura, para as quais não há remédio. Que Deus te dê graça. Ao mesmo tempo em que você ouve que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não há proporcionalidade. Este é o sentido, não é que é maior ou menor. Não há correspondência de proporcionalidade entre os sofrimentos do tempo presente com a glória que vai ser revelada em nós. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que olha para Jesus. Nós somos o povo que sabemos que o ser humano é mau, é iníquo, é pecador, entre os quais nós
mas nós seguimos olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que pudermos fazer nesse mundo para evitar colher injustiças, nós vamos fazer, vivendo uma vida piedosa, contribuindo para a vida civil, elegendo bons governantes. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Redentor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.